Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para trabalhar uma atividade bem especial. O senhor gravou então as respostas do questionário que foi feito para vocês, né, o simulado que foi feito na aula anterior. Ali vocês têm algumas abordagens, a gente tenta identificar as respostas certas, tenta identificar o porquê muitas vezes cria uma dificuldade na hora de escolher a alternativa correta. Então o senhor fez um apanhado de todas as questões que nós trabalhamos, lembrando que esse conteúdo é um dos conteúdos mais importantes, afinal de contas, ele trata da nossa geografia mais próxima, né, aqui do nosso estado, e além de ser utilizada para o Enem, também é bastante útil na hora de nós estudarmos o conteúdo quando a gente for relacionar ele com outras universidades, principalmente universidades aqui da região sul, como a URGS, certo? Se liga aí. Então vamos lá, galera. Primeira questão. Essa questão aqui é importante o senhor fazer uma justificativa para vocês, porque a gente teve aula sobre região sul e o senhor botou uma questão que abrange outros conteúdos. Isso acontece bastante, principalmente quando tu quer dar uma ideia de integração do território por algum aspecto. No caso, eu posso falar de aspectos políticos, eu posso falar de aspectos sociais e eu posso falar de aspectos econômicos. Então, essa questão tem a ver com o mapa de complexos econômicos, e aí a gente vai estudar a região sul dentro do contexto diferente. Ela está aqui classificada como centro-sul, porque pega uma parte também do sudeste, do centro-oeste e a própria região sul. Então ali tem algumas afirmações, a resposta certa era a resposta B, e aí o senhor vai se concentrar na número 1, né, na primeira afirmação, já que ela ficou de fora, né, para a gente entender por que no caso ali, ela não faz parte da nossa atividade. Então, a divisão do território brasileiro em 3 grandes unidades que seriam individualizadas de acordo com critérios naturais. Pronto, acabou a questão. Se você olhar aqui, eu estou falando de questões geoeconômicas, eu estou falando de economia, eu não estou falando de questões que são relacionadas à parte física da geografia. Então, quando eu uso o aspecto natural ou o aspecto político, né, tanto um quanto o outro, mas eu já posso parar aqui, ó, eu meio que vou contra o que eu estou colocando no enunciado. Então, a resposta ali, ela não faz o menor sentido. Sempre lembrando que a gente pode fazer um chutezinho científico, né? Então, vamos ver. Essa poderia ser, essa não poderia, essa aqui também, deixa eu ver, essa aqui também e essa também não. Porque elas têm a número 1 como alternativa. Então, eu já descartei elas, certo? Então fica ali essa dica para vocês. Saiba de que aspecto ela está falando, de que geografia eu estou tratando, e aí eu posso já achar a resposta na primeira lida ali do enunciado e na primeira alternativa. Tá bom? Não é tão difícil, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então aqui eu vou ter também algumas coisas ligadas à questão econômica, né? Como o senhor falou, por mais que a gente esteja falando da região sul, a gente tem que inserir ela dentro do contexto político e econômico do território brasileiro. Então, se a gente observar aqui essa questão, nós vamos perceber que esse mapa, ele é um mapa, por mais que seja econômico, ele está trazendo um número de empresas. Se ele traz o número de empresas, eu tenho que, consequentemente, ter mão de obra, né, para trabalhar nas empresas. Então, por exemplo, a alternativa A fala que isso aqui são jazidas carboníferas. Então, pensa, São Paulo, Rio de Janeiro como maiores jazidas carboníferas. Não faz muito sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de empresas, logo, eu posso sugerir que é a questão da mão de obra. Energia eólica também não faria sentido, né? Seria muito espaçado, a gente sabe que a energia eólica ela é mais produzida perto do litoral. A questão ali da proximidade das centrais sindicais também não, porque se eu estou falando de centro, eu não teria uma área tão espaçada assim. E a presença da malha ferroviária, se você não sabe, agora você vai saber, ela é quase inexistente no Brasil desde lá do período JK, que procurou investir mais na questão da rodovia. Beleza? Vamos para a próxima. Na questão 3, nós temos um mapa de cabeça para baixo.
é bem importante a gente entender que por mais que a gente esteja, então, trabalhando uma região específica, eu preciso localizar essa região. Então, pode aparecer em determinadas provas questões de localização. E a localização aqui, ela depende bastante da nossa compreensão de Rosa dos Ventos, de norte, sul, leste, oeste. Uma das regras da geografia é não existe em cima e embaixo. E se eu vou usar esse termo, eu estou me referindo para a parte de fora da crosta e de dentro da crosta. Porque a parte em cima e embaixo na geografia não faz o menor sentido se a gente está usando ponto de referência ou localização. Então, nesse contexto aqui, a alternativa certa era a alternativa A. Mas por que não é as outras? Olha só, a alternativa B, ela fala de uma referência magnética, né? Então, nesse caso aqui, essa referência magnética apontando pelo norte, ela deve sempre estar relacionada à linha do Equador. Então, nesse caso aqui, o planeta Terra obedece a uma referência específica magnética ao norte? Não, ela obedece a uma referência magnética ao norte, mas também ao nascer, né, do Sol. Por quê? Porque o Sol é o nosso ponto de referência. Todas as referências que se constituem no planeta Terra têm como princípio o Sol. A gente sabe que o Sol não nasce nem se põe, mas a gente costuma dizer assim, né, para ficar mais fácil a compreensão. Na alternativa C, fala em mudar, né, o sentido, trocar o nome. Isso não faz o menor cabimento, né? Não tem como a gente alterar o nome. Ah, por exemplo, eu virei o mapa, então aqui vai ser o norte e aqui o sul. Só se eu estiver falando da folha, o norte da folha. E isso se eu conseguir pegar essa folha e colocar ela dentro de um padrão onde eu possa dar uma referência em relação ao Sol. Se eu usei a Rosa dos Ventos, esquece. Esse padrão já está estabelecido, não tem como. Letra D, se representado deste modo, o tópico de Capricórnio deve ser substituído pelo tópico de Câncer. Não, né, querido? Porque nós não temos em cima e embaixo aqui, o mapa está igual, ele não mudou em nada. E a letra E, a Rosa dos Ventos, não pode ser alterada mesmo que o mapa esteja invertido. Então, a Rosa dos Ventos, ela não pode ser alterada no sentido de mudança da sua posição? Claro que pode, porque aqui nós temos a localização do Equador como um ponto de referência, o norte tem que apontar para cá e o sul, em contrapartida, tem que ir para o Polo Sul, ou no nosso caso, a referência que ele está trazendo aqui é o Trópico de Capricórnio, certo? Essa questão aqui é uma questão já um pouquinho diferente, ela não fala de aspectos econômicos, nem de aspectos de localização, e ela já trata algumas questões sobre bioma, tá? É óbvio, vocês estão fazendo uma prova sobre biomas da região sul, certo? Então, quando você responde essa questão, você tem noção de que a resposta vai ser o sul, porque a prova é desse assunto. Mas se fosse uma prova mais ampla, você deveria prestar atenção em algumas questões. Por exemplo, quando a gente fala em campos nativos, a gente está falando de campos onde não houve a exploração humana, ou seja, não é um campo criado pelo ser humano. Então eu descarto essa questão aqui do Cerrado brasileiro, porque essas áreas de Cerrado brasileiro onde tem campos é por causa da ação do homem. Campos inundáveis das ilhas de Marajó. Ok, poderia ser, mas aí eu estou falando de uma questão que tem ali um aquífero Guarani. Então eu vou pegar uma questão geográfica junto com uma questão de hidrografia e eu vou descartar essa alternativa por causa disso. Eu sei que o Guarani é do centro para o sul e a ilha de Marajó é lá no norte do Brasil. E o Pantanal Mato Grossense não faz o menor sentido, porque eu estou falando de uma área de campo, não de pântano, então descarto. Qual é a que sobra? A letra B, né? Pradarias do sul do Rio Grande do Sul. Ou áreas dos Pampas, também conhecida assim. Das questões que eu passei para vocês, eu achei essa aqui uma das mais complexas, não porque ela marque o incorreto, né, que geralmente causa alguma dificuldade, mas porque ela precisa de conhecimentos muito específicos e vocês vão encontrar questões que tenham essa abordagem, tá bom? A resposta certa é a resposta D, como você está percebendo. Vamos tentar achar algum ponto nas outras alternativas para que a gente possa justificar ela como uma correta, certo? Vamos tentar fazer? Bom,
Então aqui tu tem que ter a noção de quantidade, né? Então quantos municípios existem nos estados, né? Quantos municípios existem dentro do território? Então essa aqui é uma afirmação certa e ela é extremamente específica. Vocês vão ter questões como essa. Então o número de municípios no estado aqui é uma boa dica para você, no caso aqui, determinar se ela é uma alternativa falsa ou verdadeira. Aqui fala dos grupos de imigrantes dentro do estado do território do Rio Grande do Sul, e fala dos alemães que ocupavam a região dos vales, né, região das mais próximas aqui a região do pé de montanha, vamos dizer assim, e os italianos, né, que foram para áreas mais altas. Então aqui a gente tem duas cidades, eles não colocaram Caxias de propósito, né, para ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente sabe que isso aqui são áreas que estão ao redor, estão próximos, são áreas de serra, então a gente sempre tem que definir, assim, os alemães, eles chegam no Rio Grande do Sul através da colonização de São Leopoldo, que é uma região de vale, e depois eles vão se espalhando por esse vale, eles não sobem a serra, os italianos já não, eles ocupam a serra, e a gente pode até associar a questão da produção do vinho e tal, então essa aqui é uma alternativa correta, não dá para marcar ela, afinal de contas a gente está procurando a incorreta. A localização aqui também, na letra C, suas maiores altitudes encontram-se no Planalto Pico do Monte Negro, próxima à divisa com Santa Catarina, então faz sentido por uma questão geográfica, né? É na divisa da Serra Gaúcha e Catarinense que nós temos os locais mais altos. Dá para você tentar puxar na memória lá quando eles falam da previsão do tempo, que é justamente aqui que são os lugares mais frios. A resposta D a gente sabe que é a certa. E aí a E diz assim: sua população é predominantemente feminina e urbana. E no censo de 2010 foi o estado brasileiro que apresentou menor taxa de crescimento, tá? Isso é uma verdade, né? Isso é uma tendência, existem mais mulheres do que homens no território brasileiro. A maior parte das pessoas vivem na área urbana, não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, né? A proporção é 4:1, 3:1, então de cada 4, 3 vivem na cidade, uma no campo. E a questão da taxa de crescimento, nós temos uma taxa de crescimento que se assemelha muito ao crescimento europeu, então é muito baixo, né? Então ficou ali a questão 5, a alternativa D como correta. Na questão 6, é uma questão de conhecimento um pouquinho específico também, fala de uma atividade econômica, que é uma das atividades que são símbolos do nosso estado, afinal de contas, de vez em quando você vai lá para a usina do gasômetro, que é uma usina termoelétrica, desativada, lógico, e que era abastecida principalmente com a produção de carvão, que vinha, né, dessas regiões, dessas malhas que vocês estão vendo manchada. Aqui você tem um mapa, né, de recursos minerais, sempre vale a pena a gente dar uma olhadinha, porque às vezes a resposta está aqui, certo? Então, recursos minerais, aqui todos são minerais, não me ajudou, mas eu vou tentar associar aqui ao conhecimento que eu tenho prévio. Eu tenho que determinar aqui com vocês a atividade econômica principal do Rio Grande do Sul. Quando eu falo em mineração, está ligado ao carvão. Quando eu falo, por exemplo, a cobre, quando eu falo a calcário, quando eu falo a outros produtos, eu vou associar a outras regiões do Brasil, não a um estado até. Lá, a região norte ou a região das Minas Gerais, bom, aí é um pouquinho mais diversificado. O Rio Grande do Sul é conhecido por essa produção carbonífera. Então, as bacias carboníferas, principalmente essas que estão aqui, ó, próximo de Charqueadas, né, Mina do Leão, Mina do Rato, que são bem conhecidas de nós, então a alternativa certa ali, a alternativa E. Mas também é uma alternativa que você tem que saber a vocação da exploração mineral do nosso estado. Na questão 7, então, a gente tem aqui mais uma vez a integração do conteúdo da região sul, do Rio Grande do Sul, na verdade, com outras áreas. Então, a gente precisa determinar aqui quais são as vocações agropastoris do nosso país para que a gente consiga responder essa questão. Lógico que a região sul vai nos dar um suporte legal, vocês vão perceber ali conforme as alternativas, e aí fica mais fácil na hora de responder. Resposta certa é a resposta C, como você está vendo, e ali tem algumas coisas que são importantes para que a gente compreenda, tá bom? O senhor vai pegar, se concentrar, né, na parte ali que fala da região sul do nosso país, que fala principalmente ali na primeira, segunda, terceira, que diz assim: tradicional cultivo no Rio Grande do Sul, hoje também marcante no interior da região nordeste do Brasil.
Então, o café, você acha que é algo tradicional do nosso estado? O que você acha? Cana-de-açúcar? Também não. Soja? Bom, poderia ser, né? Uva, produção de uva. Produção de uva, será que a vocação de produzir vinhos pertence a um outro estado diferente aqui, que é o Rio Grande do Sul? Acho que não, né? Então, ó, essa aqui faz mais sentido até que soja. E produção de trigo, também faz sentido. Então, eu fico entre a 3 e a 4. Eu descarto pela posição, porque não tem nenhuma 3 aqui, ó, tá vendo? Então, só ficou a 4. Não dá pra gente desassociar a produção de vinho, a produção das uvas, né, do nosso estado. Então, fica correto aqui a gente marcar a alternativa certa por causa dessa questão. Mas ainda eu posso reforçar com a número 5 aqui, ó. A número 5 me deixaria em duas na dúvida, por quê? Porque a produção de trigo é associada a locais mais frios, então você não consegue produzir trigos em locais quentes. Fora os outros domínios que a gente pode tentar ali nos ajudar para compreender, por exemplo, aqui fala de latifúndios, fala da área de grandes propriedades, então a gente vai associar isso à produção da cana-de-açúcar, a gente sabe, faz parte da história do nosso país, mas eu sugiro assim, ó, quando você estiver fazendo a prova, pega um tópico e vê qual faz sentido. Então, por exemplo, ó, aqui a única alternativa que não tem aqui é a 13 e a 5. Então você vai direto nelas para eliminar as outras, tá? Usa a lógica. Na questão número 8, a gente vai ter aqui uma discussão sobre transportes. Então, pode aparecer, né? Tu tá vendo que o senhor procurou variar economia, físico, político, transportes agora. E aí também tem algumas afirmações. A resposta certa é a letra B, mas vamos para as outras, né? Então, diz assim: no Brasil, apesar do extenso litoral, o transporte marítimo é pouco utilizado, sabemos disso, tanto para passageiros quanto para carga. Sobre esse assunto, analise as informações e identifique a única alternativa correta. Já ressaltando para vocês que o Brasil tem essa característica um pouco por questões de vontade pública, né? Não tem essa vontade, mas também porque a maioria dos rios do nosso país é rios de planalto, são rios que têm quedas d'água, então dificulta a navegabilidade. Também tem essa questão geográfica. Na região sul está o maior terminal portuário exportador de minério do Brasil. Não, né? Os minerais aqui a gente tem um carvão, tem alguma coisa, mas não é nós que recebemos o nome de Minas. Então não faz sentido, seria um porto muito longe. Letra C, os portos de Imbituba, Santa Catarina e Pelotas. Parou, né? Pelotas não. Rio Grande, gente. Aqui é um pega-ratão, ele pega locais próximos aos portos e utiliza ele como referência. Não dá. O principal destaque, na letra D, do movimento portuário da região se dá em razão do transporte de pessoas. Não, né? Não, a gente não consegue fazer viagem. Quem é que já viajou aqui de embarcação dentro do nosso estado? Já ouviu alguém dizer assim, vou fazer uma viagem pelos rios? Não, né? A gente nunca escutou isso. Transporte até tudo bem. Tem o caso do Porto, em Porto Alegre, trazia coisas. Bom, faz mais sentido. Letra E, o Porto de Rio Grande do Sul, principal porto, Mercosul, opa, estamos indo bem, está localizado na Barra de Rio Grande, em contato com o Oceano Atlântico. Opa, beleza, chegamos. E a Lagoa Mirim? Pô, aí não, né? E a Lagoa dos? Na questão 9, então nós temos aqui a identificação das atividades econômicas da região sul, né, levando em consideração também a comparação com o território brasileiro. Dificilmente eu vou ter uma questão que não vai fazer essa comparação. Então, na primeira alternativa, eu tenho que a região sul ocupa o segundo lugar, perdendo só para a região sudeste. Essa alternativa está certa, então eu conto com ela. A 2 ali, a agricultura familiar é praticada na maior parte dos estabelecimentos agropecuários da região. Então a gente vai perceber que isso é uma tendência, tirando a região centro-oeste, é uma tendência das outras regiões. Esse tipo de agricultura, uma agricultura que não é de subsistência, lembrando que a agricultura de subsistência é outra coisa, né? A agricultura familiar é uma agricultura de incremento, onde você tem uma diversidade na produção, tá? Então tá certo também. A 3, a região concentra mais da metade dos estabelecimentos brasileiros com produção animal integrada à indústria processadora de aves e suínos. É verdade isso, se a gente olhar a questão ali das cooperativas, né? Então, existem inúmeras cooperativas
que processam esse alimento. A gente vai estudar, por exemplo, sobre os frigoríficos, a maioria deles estão nessa região, então faz sentido. E a última ali, que seria a 4, ao contrário do que ocorre no Nordeste e no Centro-Oeste, a grande maioria dos agricultores regionais não tem acesso a nenhum tipo de orientação técnica. Não, né? Tem um lugar onde existe avanço tecnológico na produção, é na região sul. É uma das regiões que mais conta com esse aporte, principalmente porque é a primeira região a ser desenvolvida ali é a agricultura empresarial. Depois, né, ela perdeu espaço um pouco para a região centro-oeste, mas é sim hoje a região que mais utiliza implementação agrícola, agrotécnica. Tanto é que, se você lembra aí das nuvens dos garfanhotos, nós tínhamos ali um batalhão de aeronaves, de aviões com inseticida prontos para entrar em ação caso eles avançassem sobre o Rio Grande do Sul. Chegamos então à última questão. Essa aqui é uma questão bem complexa, mas a gente, se prestar atenção nos detalhes, consegue ali descartar e resolver algumas questões, tá? Ali, como você está percebendo, a resposta certa é a resposta B, onde a 1 e a 4 são afirmativas corretas, tá? Da mesma maneira que o senhor fez antes, eu vou me concentrar nas erradas, ou seja, por que não é as outras, tá? Então, 2 ali. A cuesta do Aedo é o compartimento de relevo de formas mais recentes do estado, datada do Cenozoico, formada a partir de transgressões e regressões marinhas. Parou. Não, Aedo, quando eu falo cuesta do Aedo, eu estou falando essa parte aqui, ó, tá? Essa outra, não essa parte aqui. Eu estou falando de uma área onde tu tem a fronteira seca, né? A fronteira que faz divisa ali com a Argentina e com o Uruguai. E quando eu falo de transgressões marinhas, lógico que eu estou dizendo da planície litorânea, então não faz sentido. Até porque Aedo seria um lugar mais alto, tá? Um planalto um pouco mais alto. Digamos assim, é meio estranho. Dos planaltos é o mais baixo. Então a gente sabe que Planalto é uma região acima de 200 metros, então seria uma área alta, né? Está acima de 200 metros, mas não chega a ser uma formação de cadeia montanhosa. A 3, a depressão periférica formou-se no Arqueozoico, caracterizando-se por possuir uma base sedimentar onde se localizam os grandes depósitos carboníferos gaúchos. Então, tá falando daqui, né, que são os carboníferos gaúchos. Até aqui tá certo, né? Faz todo sentido. E o segundo maior número de assentamentos rurais, perdendo só para a planície costeira. Então não faz sentido você ter uma atividade econômica ligada ao carvão e aí você tira, você não explora essa atividade econômica e vai explorar, por exemplo, a atividade agropastoril ou vai fazer agricultura aqui, não faz sentido, né? Então a gente vai ter nessa área aqui uma atividade mais voltada para a produção do carvão, tá? Para as bacias carboníferas. Então eu descarto essa aqui também. A 4 ali está certa. A 5, a maior incidência do processo de arenização se verifica na planície costeira, popularmente denominados de desertos em virtude das enormes dunas formadas pela ação eólica na decomposição do arenito botucatu. Aqui não está errado quando a gente fala em áreas de arenização, mas esse processo aqui que ocorre na parte litorânea, ele é um processo espontâneo, não de ação humana. Além também dessa questão do arenito, que não é tão relevante aqui para nós. Então, quando eu falo da planície costeira, de processo de arenização, eu estou falando de duas coisas aparentemente parecidas, mas são diferentes. Porque a arenização tem a ver com o desequilíbrio químico, a má utilização do solo, o manejo feito de forma ineficiente. Geralmente ocorre em locais onde você tem uma forte exploração agropastoril, onde você não corrige o desgaste do solo, e aí você tem a ação desse processo, onde o solo passa por esse processo de arenização. Então, não necessariamente eu estou falando de locais onde tem bacias sedimentares, como é próximo ao litoral. Eu estou falando de locais onde eu tenho uma má gestão do solo. Então, a resposta certa não pode contar com essa aqui. Por óbvio, fica então a número 1 e 4 como afirmativas corretas, afirmativas certas. Ali na número 1 eu posso destacar a maçã, né? Eu estou falando do lugar mais ao norte. O lugar mais ao norte no nosso estado é o lugar mais alto, é o lugar onde nós temos ali uma quantidade maior desse tipo de produção. E no 4 ele fala do tipo de
rochas metamórficas, fala ali da formação de minerais metálicos, de cobre, de ouro, né, que é mais geralmente é encontrado mais próximo das correntes de rios ou bacias hidrográficas. Ali eu estou mais perto dessa bacia hidrográfica que abrange também parte ali da influência da Lagoa dos Patos, então faz mais sentido. Então fica a alternativa certa, 1 e 4, descarta as outras, letra B, letra certa. Fechou? Foi um prazer, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente.